é jornalista, cientista política, comentarista da Jovem Pan e da Band News, autora de um livro que conta a trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro desde 1991, além de ser uma das vozes mais lúcidas e equilibradas do jornalismo brasileiro atualmente. Nossa convidada de hoje aqui no Perfil Brasil é a gaúcha simpaticíssima Deise Ciocari. Deise Ciocari, muitíssimo obrigado pela sua participação com a gente aqui no Perfil Brasil. É uma honra recebê-la. Imagina, o prazer é todo meu. Bom, e nós te convidamos aqui para falar de política. E vamos inicialmente abordar o trabalho que projetou você como jornalista para o Brasil inteiro, que foi os discursos do Bolsonaro e todo aquele trabalho que você fez foi de 1991 até 2019, não é que você fez uma análise daqueles discursos do Bolsonaro e você apresentou isso num trabalho acadêmico. E a primeira pergunta, Deise, que a gente quer fazer, uma pergunta contextual, é como foi apresentar um trabalho sobre um personagem da direita no meio acadêmico que tem uma predominância totalmente para a esquerda. Foi assim fácil? Você chegou e disse, olha, fiz um trabalho sobre o Bolsonaro, está aqui, está legal, vamos apresentar. O que aconteceu nesse momento? Olha, Robson, para começar, eu acho que de todas as perguntas que me fizeram, essa foi a mais pertinente, porque foi muito difícil. Até pouco tempo eu não falava sobre isso, porque foi uma batalha muito dura. Eu comecei a pesquisar o Bolsonaro em 2014, quando eu fazia o meu doutorado sobre as frentes parlamentares do Congresso. E ninguém queria falar nele, porque eu comecei a pesquisar ele naquele período do não te estupro porque tu não merece. Mas o meu interesse foi justamente como que alguém fala isso e as pessoas chamam de mito. O que está acontecendo na política brasileira para esse fenômeno se consolidar? Então, eu terminei meu doutorado e aí o pós-doutorado, meu projeto de pós-doutorado era o Bolsonaro, e aí nenhuma universidade me aceitava. Quando eu chegava com um projeto, as pessoas se escandalizavam. Por que tu está pesquisando esse cara? A academia não tem que estudar ele. E as pessoas não entendiam. E, Robson, eu falo isso, hoje eu consigo falar porque eu não estou mais no meio da academia, eu optei por sair. Mas as pessoas não leram o meu trabalho, nem as bancas avaliadoras, porque se tivessem lido, iam ter percebido que existia uma crítica a esse tipo de política. Mas assim, não me aceitava, eu fazia processo seletivo para pós-doutorado, ninguém me queria, eu entrava em congresso, aconteceu de pedirem para eu sair da sala, porque eu estava pesquisando Bolsonaro, foi muito frustrante. Aí um dia eu liguei para minha orientadora de mestrado, que era a Simonetta Persichetti, e falei, olha, eu estou estudando um cara aqui, que agora, isso era 2017, estão cogitando dele ser um pré-candidato para 2018 para a presidência da República. Aí ela falou, quem é? Eu disse, é o Bolsonaro. Ela, não é bom pesquisar esse cara. Eu, cara, mas tem que pesquisar. Aí ela falou, ó, a Casper Liber vai abrir um processo seletivo para pós-doutorado, faz ele, dependendo de como tu for. E aí eu passei, né? Tirei primeiro lugar no processo seletivo, fiz o pós-doutorado. As dificuldades continuaram, sim, horrível. Eu chorei muito nos corredores da faculdade, porque as pessoas não liam meu trabalho e julgavam. É claro, eu entendo que é difícil tu ler, por exemplo, um trabalho que apresenta 60 páginas com uma linguagem acadêmica que é difícil. Mas então não julga, não fala do que tu não leu. Até hoje eu não, assim, eu trabalho com política, né? Acabo me expondo muito em mídia e é óbvio que as pessoas acabam xingando, né? Porque quando elas não concordam, elas não xingam. Nada me tira do sério, a não ser alguém comentar algo sobre alguma coisa que não leu ou que não viu. Isso me tira completamente do sério. É a única vez que eu respondo, porque eu sofri muito isso na academia. Então foi muito difícil. Eu tive que ter uma orientadora por trás, peitando a academia também e dizendo não desiste, porque as revistas não queriam me publicar e para fazer pós-doutorado tu tem que publicar em revista acadêmica. Então foi muito difícil. As pessoas só começaram a validar o meu trabalho quando teve o atentado à faca no Bolsonaro, no período eleitoral de 2018, e aí começaram a precisar de alguém que entendesse ele, né? E aí, por um respaldo da mídia, a academia começou a me respaldar também.
Mas foi, com certeza, assim, aí tem um outro lado, né, Robson, foi o que fez eu me afastar da academia. Eu disse: "Assim eu não quero", sabe, se as pessoas não vão validar a minha pesquisa, que não vão ler e vão falar do que não leram, não é meu ambiente. Eu preciso de debate, e sem debate eu não consigo, aí eu me afastei. Bom, então a gente já tem aqui uma conclusão de que esse aparelhamento, Deise, ele realmente é ostensivo e ele é opressor. Então, para quem está querendo, por exemplo, fazer um trabalho que eu sei que seu trabalho não era um trabalho pró-Bolsonaro, nem também era um trabalho contra Bolsonaro, era um trabalho de pesquisa isento e que estava tentando encontrar os motivos de um fenômeno político brasileiro. E nem isso pode passar, é como é a estratégia da avestruz, né? Enfia a cabeça na terra e não queremos ouvir, não queremos saber. Mas aí, já entrando no conteúdo do teu trabalho, Deise, né? Você disse que lhe chamou a atenção o episódio que, se não me engano, foi da Maria do Rosário, né? Isso. Aquela história do não te estupro porque você não merece. E aí você identificou nesse indivíduo um fenômeno político, independente aqui de ideologia, e lhe chamou a atenção, mas você falou em alguns discursos seus, eu andei pesquisando aqui alguns vídeos teus, em lacuna que o Bolsonaro ocupou. Né? Você falou nessa lacuna. E aí ele fala Deus, pátria, família. A gente tem um país que até bem pouco tempo atrás, eu falo bem pouco tempo atrás no sentido histórico, né? Assim, coisa de 40, 50 anos, era um país predominantemente católico, e você tem um discurso e que é uma coisa conhecida, né? Que se contrapõe a um discurso de uma coisa nova, desconhecida, insegura, não é? Que é o que o progressismo oferece. Qual foi essa lacuna exatamente que você acha que o Bolsonaro percebeu? Se é que ele percebeu ou se foi um acaso e ele preencheu, Deise? Eu acho que foi um acaso, Robson, não foi nada intencional, assim, eu sempre falo que, com todo respeito, e eu não gosto jamais de menosprezar a capacidade intelectual de ninguém, mas a gente sempre faz uma comparação do Maquiavel, que na política tu precisa ter sorte e inteligência. Eu sempre disse que o Bolsonaro sempre teve sorte. Talvez se a academia tivesse lido os meus trabalhos, teria entendido isso. Mas a cadeira que ele ocupou, a cadeira vazia que ele ocupou, foi de uma política espetacularizada. A gente tinha uma esquerda que era a de um Lula que lutava contra as elites, depois aparece o Boulos também. A gente está vivendo cada vez mais uma política de espetáculo, o que é bom aparece, o que aparece é bom. Então, o que o Bolsonaro fez foi ocupar essa cadeira à direita da política espetacularizada. Então, quando eu digo que o Bolsonaro ocupou uma cadeira vazia à direita, é uma cadeira da política espetacularizada, que o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, não conseguia. O Fernando Henrique é um intelectual, mas não é um líder que mobiliza massas. O Lula é esse mito político. Aí veio o mito de direita, que foi o Bolsonaro, né? Então, hoje na política a gente tem essa divisão muito clara. Isso seria também, aí eu queria que você pegasse toda essa experiência que você teve mergulhando nos bastidores da política, não somente nos discursos do ex-presidente, mas também na sua experiência em Brasília com o Onyx, e que você avaliasse isso pelo ângulo de quem recebe, né? Do povo. A gente falou que o povo brasileiro tem uma grande parcela de conservadorismo e nisso a gente concorda. Mas tem também, eu, por exemplo, que trabalhei na região Nordeste, né, como jornalista, uma questão do personalismo, do paternalismo político. Você ainda encontra bolsões, principalmente nas eleições municipais, completamente formados e eu diria para você que eles são invioláveis. Ninguém vai chegar lá e vai conseguir vencer aquelas barreiras porque elas ainda estão lá. Eu trabalhei, por exemplo, na época que eu trabalhei na Globo, o dono da emissora era o Antônio Carlos Magalhães, o velho. Né? Você Nossa, lembra, você não sei se você alcançou o auge dessa figura, mas assim, teve também o Sarney, que estava no é, Maranhão na mesma época. Então tinham aqueles coronéis e coronéis. isso não é só no Nordeste, de certa forma, esse personalismo, essa coisa de transferir para a figura humana, desde o Getúlio, e já tem outras figuras aí na história, o brasileiro tem essa coisa, né, do personagem superar o projeto, a efetividade da administração. Quer dizer, o brasileiro não avalia essas coisas. E ele, nisso, Deise, eu acho que há um grande engano que ele leva o pacote completo. Eu via muito isso com o Antônio Carlos Magalhães.
Ele tinha muitas qualidades como gestor, como político, era um excelente administrador, formador de equipe, não formava equipe por critério político e tudo, mas ele tinha essa mesma grossura, ele tinha também esse jeito truculento de conduzir a política, de tratar os adversários, e quem gostava dele meio que mitificava e levava o pacote completo. Quer dizer, falta também no público, é isso que eu quero chegar, o amadurecimento. Isso não vem só da classe política se posicionar, é preciso uma educação social para isso também, não é não, É, Deise? Robson, eu sempre defendo que o ponto é esse. A gente tem uma história, e aí tu mencionou muito bem, a gente tem uma história de paternalismo na política, de personalismo, que ela é histórica, né? O mandonismo, o coronelismo, como tu mencionou, isso é histórico, assim, essa coisa de confundir o público com o privado, isso é no surgimento dos Estados-nação do Brasil, né? Porque como o Brasil estava crescendo muito rápido, foi determinadas as oligarquias que elas cuidassem dos estados-nação. E aí elas cuidavam através do arrendamento de terras e do patrimônio público do Estado. E aí, a partir daí, as oligarquias começaram a confundir o que é público e o que é privado. E aí começou o personalismo na política brasileira e o mandonismo. Essa política de compadrio, de aos amigos do rei tudo. Então, isso é um processo histórico. E a única forma de se mudar isso é através da representatividade no Congresso Nacional, mas a gente tem um baixo índice de sofisticação política. Então, o brasileiro ele não se interessa por política, e principalmente depois da Operação Lava Jato, isso ficou muito mais forte, porque a política foi relacionada com algo sujo, corrupto, que não merece fazer parte das nossas vidas. Então, a gente gosta muito de política, a gente procura saber, mas eu tenho amigas que frequentam minha casa e elas falam: olha, eu não quero falar de política, eu não gosto de falar de política, então eu não quero saber, porque eles só roubam. E isso é um pensamento do brasileiro médio. Vide o número de abstenção nessas últimas eleições, né? Que é muito grande, 32 milhões, se eu não me engano. Então, isso mostra uma relação muito ambígua do brasileiro com a política. E enquanto não houver o interesse, essa relação ela não vai mudar, ela vai continuar. E aí a gente vai acabar votando naquele que tem a máquina pública do lado, naquele que tem a máquina partidária do lado, que consegue buscar mais votos através do dinheiro. Tanto é que a gente está vendo agora o orçamento secreto voltando. Então, é um processo histórico brasileiro muito duro. E eu acho que não vai mudar. Uma das coisas que os jornalistas mais me perguntam é: como que tu acha que vai ser o Brasil daqui a 100 anos? Eu falo: vai ser a mesma coisa. A gente vai estar questionando as mesmas coisas, porque o processo é histórico e não existe um investimento em educação básica para se mudar isso. Então, a gente cresce se acostumando com esse personalismo da política e perpetuando esse tipo de sentimento, né? Então, é muito complicado isso. Assim, eu acho que daqui a 200 anos a gente ainda vai estar falando das mesmas coisas. A gente, né? Agora, Deise, voltando ao teu trabalho, né, que é o tema central da nossa entrevista em relação ao Bolsonaro, eu pesquisei e vi que você foi uma das primeiras comentaristas políticas a apostar, eu digo no sentido da probabilidade, não no sentido do desejo, numa vitória do Bolsonaro, né, de dizer, não, é possível que ele ganhe. Eu, por exemplo, te confesso, quando ele estava ali 4,5%, que eu ouvia uma grita enorme, eu achava que não ia dar, que ele não ia chegar, que era muito difícil. Ele não tinha. Eu, como trabalhei também, como você, nos bastidores, né, da política, eu sei que tem um sistema, um mecanismo que veda a ascensão de figuras que chamam outsider, né, da política. E eu não tinha a menor crença, até certo ponto, de que chegaria. E nessa época você já estava lá discutindo com alguns colegas. Não, se é possível. Por quê, Deise? O que é que você identificou ali na natureza, no vento, na chuva, que senão esse cara pode chegar lá e é real essa possibilidade. Robson, eu acho que eu fiz duas apostas muito sérias na minha vida, assim, que eu falo até hoje: meu Deus, eu espero que nunca mais façam isso comigo numa próxima eleição. Uma foi ter dito que o Bolsonaro seria eleito em 2018, e a outra foi, assim, agora virou meio que lugar comum, assim, mas se tu pesquisar as opiniões de cientistas políticos durante o período eleitoral de 2022, tu vai ver que eu fui a única cientista política que falou que ia ter segundo turno. E eu dava entrevista nos veículos, teve um veículo de comunicação grande aqui do Brasil, bem grande,
chegou a fazer uma matéria: cientista política vai contra os colegas e diz que haverá segundo turno. E toda vez que eu entrava num outro veículo, numa TV, os apresentadores me perguntavam: Deise, você acha mesmo que vai para o segundo turno? Porque estava todo mundo falando que o Lula ia vencer no primeiro. Eu falava: gente, vai ter segundo turno, por isso, isso, isso. Eu explicava as razões históricas, né? Então foram duas apostas assim, eu pensava, meu Deus, se essa eleição acabar no primeiro turno, assim, toda a história que eu expliquei, todo o embasamento em Max Weber e não sei o que vai cair por terra. Mas no fim estava certo, assim, aí eu reitero o meu ponto, a história é cíclica, não tem jeito, eu acho que tudo já foi dito, é só a gente prestar atenção nos sinais, né? As coisas elas se repetem com algumas alterações. O Bolsonaro, eu acreditava que ia ser eleito, primeiro, porque uma coisa que me marcou muito, muito, a gente estava acostumado com uma política brasileira onde o adversário da esquerda era uma direita moderada. Então, era o Fernando Henrique Cardoso, eram esses parlamentares de uma ala bem moderada. E aí, as pessoas chamaram essa pessoa, o Bolsonaro, de mito. E até então, na história política brasileira, o único mito desde a redemocratização era Lula. Como Lula não foi, como o mito político Lula não foi para a eleição de 2018 e o mito Bolsonaro foi, a história estava escrita. Ele ia ganhar a eleição. E aí, com o atentado à faca, a gente começa com aquela jornada do herói do Campbell. Quem está nos assistindo aqui, leiam. O Bolsonaro, durante o período eleitoral, eu falo isso, inclusive, no meu relatório de pós-doutorado, acho que no livro também, ele fez direitinho a jornada do herói. Então, as pessoas começaram a acompanhar, depois do atentado à faca, a vida dele, como ele vai sobreviver, ele não vai sobreviver, e a gente começou a se compadecer daquilo. Mas a minha aposta foi a partir do momento que eu vi o primeiro grupo de pessoas gritando mito. Acabou. Ali ele foi eleito presidente da República. E aí o Aras prendeu o Lula, acabou, não tinha mais adversário à altura. Deise, e agora vamos observar pelo ângulo da imprensa, da mídia, das redes sociais. Eu já ouvi alguns comentários seus sobre isso também, e alguns comentários críticos. Você acha, e aí a gente vai seguir a sua linha de trabalho acadêmica aqui, vamos sair da posição ideológica, que houve, até que ponto o papel da imprensa, o papel daquelas avisozinhos nas redes sociais, o que aconteceu com colegas teus, inclusive da televisão, que tiveram que sair porque não podiam continuar falando o que falavam, né? Até que ponto isso demonstra também que a resistência ao bolsonarismo usou armas que eu vejo que você também sempre faz comentários para os dois lados, né? Assim, que não tem essa coisa de estar de um lado só. E aí, como é que ficou esse comportamento? Eu estou falando de maneira genérica, não estou aqui especificando ninguém, nem acho bom a gente ficar aqui falando, a emissora tal falou isso, não é por aí. A questão do maior peso, não é, no combate ao bolsonarismo e o que foi utilizado de recurso de imprensa, de mídia de comunicação, foram todas armas legítimas, na sua opinião, Deise? Tu diz em relação da As imprensa? coberturas, o ângulo das abordagens, as coisas como eram colocadas, o que aconteceu com jornalistas de algumas emissoras, multas. Para você, aquele processo seguiu uma legitimidade, Deise? Foi legítimo ou aquele jogo não foi dentro das quatro linhas, para a gente usar aí essa expressão? Olha, Robson, eu vou fazer um parênteses assim primeiro. Em relação a políticas, como hoje tudo é medido em relação a redes sociais, se tu for olhar as minhas redes sociais, eu tenho poucos seguidores. E eu já recebi conselho de uma pessoa dizendo assim: olha, Deise, tu tem que escolher um lado, fechar os olhos e bater no outro, não importa se está certo ou se está errado, porque daí tu vai conseguir fama. Eu falo, não vou fazer isso, porque eu acho que política não é isso, enfim, não estudei 15 anos para isso, não vou. Então, se tu for olhar nas redes sociais, assim, eu não tenho uma legião de seguidores, justamente porque uma hora eu dou-lhe pau no Lula, outra hora eu dou-lhe pau no Bolsonaro. E eu falei para um diretor de jornalismo muito conhecido, que me falou assim, ele não sabia, eu trabalhava para ele me falou assim, quem tu vota? Eu falei, o ponto não é em quem eu voto,
Enquanto democracia não for para todos, enquanto todo mundo não tiver saneamento básico, eletricidade em casa, não tiver comida no prato, eu vou criticar o governo vigente, porque eu ainda não vi nenhum governo aqui no Brasil que realmente se preocupe com a população. Então eu vou falar. E aí o que isso vai me custar é uma coisa que eu estou disposta, sabe? Eu não tenho problema, assim, eu faço minhas contas aqui, bom, é isso, eu vou falar isso, a consequência é essa, tá bom. Mas eu acho que o maior custo que eu tive na minha vida, Robson, com toda a certeza do mundo, foi ficar 10 anos com a cara nos livros, sem viajar, sem sair, sem ver meus amigos iam para as festas, eu não ia porque eu estava pagando mestrado, doutorado, congresso, eu não tinha dinheiro, nada vai me tirar isso. Então, eu não pendo para nenhum lado nunca, assim, a minha análise ela sempre vai ser o mais isenta possível, porque a vida me cobrou um preço muito caro, que foi ficar 10 anos, assim, trancadinha numa sala estudando, então isso eu não abro mão. Sobre a relação da mídia nesse processo todo, eu acho que assim, eu sempre defendo o jornalismo, mas eu acho que tem excessos dos dois lados. Infelizmente, assim, eu acho que eu já fui procurada por veículos de imprensa que me pediram para comparar o Bolsonaro com o Estado Islâmico. Cara, eu falei, não dá, velho. Assim, desculpa, ele ainda não está cortando cabeça. Mas eu já vi, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro atacar a mídia de um jeito desmedido. Eu acho que tem veículos de imprensa hoje que eles exageram para um lado. Tem, não adianta. E eu não gosto, assim, porque eu sou amiga da maioria das pessoas que estão nos veículos hoje e às vezes me incomoda ver a cegueira, né? Então, tipo assim, um candidato, vou dar os nomes aqui só para fins de raciocínio mesmo, por exemplo, tudo que o Lula faz é maravilhoso, ou tudo que o Bolsonaro faz é maravilhoso. Quase como se fosse um deus, né? Essa política do sebastianismo, né? De vir um salvador da pátria. E assim, não existe salvador da pátria, são pessoas comuns com interesses personalistas e com um revanchismo individual na política. Eu acho que hoje, nem na política, nem na imprensa, está existindo espaço para um poder moderador. Eu acho que esse é o grande problema da sociedade. O Eduardo Leite, que é o atual governador do Rio Grande do Sul, ele falou isso ali pelos idos de 2019, que ele disse assim que a grande qualidade de um político hoje era justamente ser moderado, mas eu acho que na política e na vida não existe mais espaço para esse poder moderador, porque a gente está vivendo uma sociedade onde tu tem que dourar a pílula. E aí os excessos acontecem de todos os lados, parece que as pessoas colocaram... O Max Weber fala muito disso, né, do véu do encantamento, parece que as pessoas colocaram um véu na frente e não querem mais enxergar a realidade, como se os políticos fossem verdadeiros salvadores da pátria. Não são, cara, são pessoas normais, com trabalhos normais, e muitos deles usam desses trabalhos que poderiam beneficiar a população por revanchismo pessoal, por interesses pessoais. Então, acho que os excessos estão dos dois lados e eu não vejo uma forma disso melhorar. Eu vi alguns veículos de informação surgindo muito isentos, mas aí acabaram pendendo já, sabe? Hoje eu olho assim, caraca, esse veículo ficou para tal lado, esse veículo ficou para outro lado, né? Veículos que eu gosto muito, com jornalistas que eu adoro, mas acabam... Parece que existe uma guerra do bem contra o mal e alguém tem que se posicionar, sabe? Eu acho bem complicado. Eu me solidarizo com você como colega jornalista, porque eu passei por isso que você está passando, porque numa situação que não era nem emprego, né? A gente alugava horários em algumas emissoras de rádio do país para fazer programas, a gente trabalha com empresas de saúde, mas os programas às vezes falavam de política, e às vezes, por falar, criticar o que tinha que ser criticado e não a pessoa, a gente foi convidado, desde, eu estou falando de 8 anos, de 2014 para cá, 3 vezes a se retirar da emissora com o contrato, pagando pelo espaço, não era funcionário, mas convidado a sair porque os dois lados estavam reclamando do que a gente dizia nessas rádios, entendeu? Então, assim, é uma coisa... Você não poder ir trabalhar com a tua consciência e voltar para casa com ela porque você vai ser tratado dessa forma, é um exercício de dignidade e eu te parabenizo por isso e me solidarizo e te digo assim, ó, já passei por isso, em menor escala, mas sei como é. É difícil, porque as pessoas acham assim, tá tudo bem, não, tu paga um preço por isso, e tu paga. Eu Psicológico, emocional, pessoal.
Financeiro, Robson, Também. Ah, isso aí não tem dúvida. financeiro, É. eu posso falar assim com muita honestidade sobre os veículos que eu tenho relação hoje, que são basicamente a Jovem Pan, que eu sei que as pessoas têm um grande receio em relação à Jovem Pan, e a Band News, né? Mas são dois veículos que, por Deus, nunca chegaram para mim e disseram, Deise, tu não pode falar isso. Eu brinco, assim, eu não sei como que a Jovem Pan ainda me mantém, porque, vixe Maria, assim, eu falo do Bolsonaro e falo mesmo, mas eles me mantêm ali. É óbvio que a gente sabe que existe uma motivação maior, tudo assim, mas eu não posso, eu, desde seu cara, não posso reclamar da Jovem Pan, e eu já fui muito atacada por isso. Então, tem alguns veículos hoje que eu não falo, né, que eu não converso porque eu sei que eles cortam as frases, eles vão tentar dar uma tendenciada, e a minha relação hoje é justamente assim, a Band News, quando eu entro, eles nem perguntam o que eu vou falar, é tipo, vamos chamar a Deise, olha, e aí no ar eu fico sabendo o assunto, e sabe, e acabou. E a Jovem Pan, a mesma coisa, ó, a Deise vem aí hoje, eu já ouvi, óbvio, de colegas comentários, assim, não agora, porque faz tempo, mas assim, o que as pessoas não entendem é que tu paga um preço. E ele é muito forte. Então, é como eu falei, assim, se eu quisesse fama, ou se eu quisesse. Tipo, eu tinha, sei lá, eu escrevi um livro sobre Bolsonaro que ninguém leu, né? As pessoas compram, mas elas não leem. Eu podia ter dito, ó, eu sou Bolsonaro aqui, azar, tudo que o Lula falar, agora eu vou dar-lhe pau no Lula. Eu ia ter muito mais sucesso profissional, eu ia ter mais dinheiro, eu ia ter um séquito de seguidores me defendendo, mas não é isso que acontece, né? Então, o meu marido fala assim: caraca, Deise, você toma pau do lado do Lula, do lado do Bolsonaro, não dá para se acalmar? Cara, não dá, sabe? Aí a gente até ri, assim. Então, mas é isso, assim, eu acho, é como eu te falei, assim, todo mundo tem um preço. O meu preço foram os 10 anos com a cara nos livros. Ninguém vai me tirar isso, ninguém vai corromper isso, mas é difícil, cara, é difícil, assim, Aí quando eu vejo, assim, esses projetos um pouco menores, que nem vocês chamando, cara, assim, a gente tem que dar o maior valor para isso, porque hoje a coisa tá muito polarizada e as pessoas estão tão cegas mesmo, é o tal do véu do encantamento do Max Weber, eu acho isso complicado, assim. Aí, agora, para a gente sair do Bolsonaro um pouquinho, que eu quero te ouvir sobre prognósticos aqui, são só uns dois ou três. Você é a rainha dos prognósticos, não erra uma, então eu não vou perder essa chance. Se eu errar agora, tipo, lembra daquele coisa que eu acertei. Deise, de 1991, eu vou estender o seu livro e a sua pesquisa de 2019 para 2022, que você também acompanhou o Bolsonaro e os discursos dele como presidente. Houve uma evolução positiva do político Bolsonaro, e aqui a gente vai falar assim, você observaria algum ponto que seria positivo nesse governo, a formação da equipe, algum ministro aqui, outro ali, alguma coisa, desconsiderando já tudo que a gente já disse e a gente colocou aqui, o que é que você colocaria, né? Porque nada se sustenta se não tiver pelo menos uma perninha, né, para ficar em pé. Então, a gente teve aí o Paulo Guedes, teve a crise econômica mundial, que foi bem no meio do governo Bolsonaro. Você apontaria, e aí você não vai fazer campanha para Bolsonaro, não se trata disso. Eu quero que você, como cientista política, diga, olha, Robson, tem esses aspectos negativos todos que a gente já conversou aqui, mas nesse aspecto aqui eu acho que houve acerto. Tem isso? Pontos positivos, assim, cara, assim, eu acho que o incentivo ao setor agro e a defesa do agro, eu acho que foi fundamental. E assim, o Bolsonaro teve a coragem de peitar algumas coisas que eu acho que são muito importantes e que o Lula está errando agora. Dar arma para o produtor rural, para o produtor se defender do abigeato, defender o setor que hoje sustenta a economia do Brasil de 2012 a 2022. O setor de produtos e serviços do Brasil cresceu 1,5%, o setor agro cresceu 20%. Tá? Então, o Bolsonaro, acho que ele foi muito feliz nessa colocação, nessa defesa. Mas, assim, acho que se eu fosse levar um ponto positivo agora seria a defesa do setor agro. Eu não assim, para não dizer que eu não defendo, assim, ou que eu não concordo com algumas coisas, eu de verdade, Robson, eu posso ser execrada por isso. Eu acho que o Bolsonaro, algumas coisas que ele fala, ele não tem a intencionalidade de
realmente machucar as pessoas. Então, quando ele debocha de mulheres ou quando ele debocha de negros, eu não eu não acredito que ele seja misógino, mas ele fomenta a misoginia. Eu não acredito que ele seja racista, mas ele fomenta o racismo. Tem uma diferença aí. Ele, como presidente da República, ele não poderia se dar ao luxo de falar essas coisas, porque isso acaba dando a intencionalidade. As pessoas acham que é normal. É o mesmo caso do Lula em relação ao Moro. Falar que o Moro armou a tentativa o projeto para assassinar ele do PCC, o Lula acaba dando uma legitimidade para que as pessoas também sejam agressivas com o Moro. Acho que enquanto tu tem um local, eu não gosto dessa expressão poder de fala, porque eu entendo que ela é bem mais complexa do que a gente está falando, mas quando tu tem um poder de fala, tu não pode fomentar esse tipo de violência. Eu acho que o Bolsonaro errou muito nisso. Deise, eu já vi que você também, nesses 3 meses, já está com a sua caixa de ferramentas aberta para as críticas ao novo governo e também não faz cerimônia. E, assim, de uma maneira geral, em termos comparativos até com o próprio Lula, né? O Lula dos anos, logo depois ali de 2000 e antes da Dilma, e esse Lula da agora, né? Como é que você observa isso? Eu conversei com um deputado e já conversei com outras pessoas que acham que esse governo não acaba. Essa tensão no Congresso, a questão Lira-Pacheco, né? E tem gente que tem aquela teoria de que existe já desde sempre um plano Alckmin em curso, né? Que seria desde lá de trás, quando soltaram Lula, já pensavam em colocar o Alckmin. O que é que você avalia desses 3 meses aí de novo governo, aproximadamente desse? Assim. Robson, eu acho que a grande pergunta que a gente fazia durante o período eleitoral era se o Lula, se ele eventualmente vencesse as eleições, se ele estaria preparado para esse Brasil de 2023. Eu acho que o Lula parou lá atrás. Eu acho que ele está estagnado, ele está com a cabeça lá de trás. Então, a própria revogação da lei das estatais é uma cabeça muito daquele PT e daquele esquerdismo dos anos 80 e 90, né? Por exemplo, o próprio MST reivindicando cargos, os sindicatos reivindicando cargos. No governo da Bahia, enquanto o MST invadia as fazendas produtivas, o ex-vereador de Cruz das Almas acabou tendo um cargo administrativo de diretor, acho, se não me engano, no INCRA da Bahia. Então, eu acho que o Lula ainda está muito ligado naquela esquerda dos anos 80 e 90, de quando ele foi presidente da República. Acho que isso pode ser muito prejudicial. Agora, Deise, vamos começar a sessão previsões. Não! Você, em alguns comentários lá atrás ainda, quando o Flávio Dino ainda era governador e ele tirou do trono o clã Sarney, você É. tinha ele como aposta. Eu acho que o Dino andou se queimando aí, né? Nos passeios que ele fez aí pela maré e tudo mais, umas declarações também nada civilizadas, e aí aquela presença dele lá na comissão também não foi muito bem vista. Ah, Então o Dino entrou também numa sintonia ruidosa, eu vou usar essa expressão bem suave. E aí eu penso que tem o Lula como o grande ícone da esquerda e fico pensando e paro e digo, quem seria o seguinte, quem seria a grande figura da esquerda brasileira que ocuparia esse lugar? Essa é a primeira previsão que eu te peço. Dentro desse cenário, você vê quem? cara, eu apostei mesmo no Dino, porque, nossa, acho que tirar o Sarney da dinastia Maranhão, assim, acabar com a dinastia foi muito forte. Mas hoje, Robson, eu não vejo. Primeiro vai ter que ter a chancela do Lula, porque parece que a esquerda não sobrevive sem o Lula, né? Isso é muito louco, como a extrema-direita não sobrevive sem Bolsonaro, pelo menos por enquanto, né? O Nicolas está tentando ocupar o lugar aí, mas não consegue. Hoje eu não vejo ninguém, assim, eu não vejo nenhum personagem político que possa ocupar o lugar do Lula. Mas eu acho que o Boulos pode ser uma esquerda moderna, mas ele vai precisar da chancela do Lula. Assim, eu colocaria o Boulos, assim.
O Boulos, eu concordo com você. Eu também fiz essa projeção, eu não consegui achar o nome. E eu pensei no Boulos, claro, mas eu também vejo que ele não teria penetração, né? Principalmente esses conservadores. E a É, população brasileira tem uma grande parcela, ele não teria o carisma, né? E também a experiência que o Lula tem. Agora, vamos mudar de lado? Tarcísio, Zema ali mais para o centro, estão despontando como gestores com excelente avaliação. O Tarcísio está com excelente avaliação em São Paulo. Ele não tem algumas das características do Bolsonaro, que é falar das coisas, né, em horas às vezes impróprias. E uma vez o Antônio Carlos Magalhães, o velho, me disse que o filho dele, que é o Luiz Eduardo, que morreu precocemente, tinha todas as qualidades dele e não tinha os defeitos. Né? E aí muita gente está vendo isso no Tarcísio em relação ao Bolsonaro, que o Tarcísio tem qualidades que o Bolsonaro não tinha ainda, e não tem os defeitos que ele tem. E tem atitudes do Tarcísio que estão atraindo, e eu percebo isso claramente, eu andando aí pelo país, que tem muita gente já de olho nele como uma possibilidade. E eu é. ouço falar do Zema. Esses são os dois nomes que me chegam mais. E para você aí, como é que você enxerga essa sucessão? Eu acho que o governo de São Paulo ele pode dar um desgaste para o Tarcísio. Eu apostaria no Tarcísio pela força de São Paulo, mas eu acho que São Paulo também tem um desgaste muito grande. Então, eu acho que para 2026, cara, eu não sei. Eu não sei, eu acho que os dois têm possibilidade. Assim, se eu fosse fazer um raciocínio muito lógico, eu diria que seria, acho que o Zema, por causa do desgaste que São Paulo pode dar para o Tarcísio, mas o Tarcísio se mostrou ser uma máquina, né? Então eu realmente não sei como que vão resolver essa equação. Assim, para apostar, vamos lá, assim, é aquela coisa assim, a gente fala que quando a gente estuda muito um tema, quando a gente chuta, é porque a gente já tem uma série de concepções pré-concebidas e aí a gente consegue tirar um raciocínio. Tarcísio, vai. Deise, para encerrar, a pergunta que eu ia lhe fazer, você respondeu lá no início. Você disse, olha, Robson, daqui a 200 anos a gente vai estar aqui Vamos. e vai estar discutindo a mesma coisa, porque isso é cultural, isso é um processo histórico, e só com muito trabalho dentro da sociedade a gente vai resolver. Juntar o Brasil de novo, Deise, no seu horizonte aí, né? Porque essa fissura, né? A gente tinha talvez uma fissura, agora a gente tem uma fratura exposta, né? Exato. A gente tem uma fratura exposta e é cirúrgica. Tem que fazer uma intervenção cirúrgica nessa questão aí. E assim, a curto prazo, nada no horizonte nessa possibilidade desse. Não, Robson. Sabe que teve uma vez que eu estava conversando numa entrevista com o general Rego Barros e ele falou que eu era a cientista político mais pessimista que ele já tinha visto. Mas a nossa história política, ela é muito feia até, né? Ela é muito pessimista, ela é muito ruim. De novo, reitero o ponto, ela é de patrimonialismo, ela é de mandonismo, ela é aos amigos tudo, aos inimigos a letra dura da lei, né? Então, eu não vejo nada de novo no horizonte. Assim, eu acho que a política brasileira ela tem um caminho bem feio pela frente. Eu acho, enquanto não tiver, tem o ex-governador lá do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, ele investiu muito em primeira infância. E eu realmente, assim, de tudo que eu leio de política ou assim, o que eu pesquiso sobre os outros países, é enquanto a gente como sociedade não tiver uma consciência do outro, do que o outro precisa, das necessidades do outro, e que a gente não está sozinho, a gente não vai conseguir mudar nada, né? Então a gente tem uma cultura de sobrevivência que ela é muito forte. Então só importa a minha sobrevivência, a do meu clã e o resto não. Isso é uma cultura que vem dos Estados Unidos, assim, isso vem muito forte. Mas e aí junta isso com o processo histórico brasileiro, eu acho que o nosso cenário é bem pessimista, assim, e aí com tudo que a gente vê, com corrupção, com as consequências da Lava Jato, e esse sentimento do brasileiro de que política é uma coisa suja, eu acho que o nosso futuro é bem ruim. Pronto, eu confesso para você que com todos esses prognósticos foi uma das melhores conversas sobre política que eu já tive. Ah, Foi imagina! leve, foi maravilhoso, foi leve, foi bacana. Eu agradeço muito de coração a sua disponibilidade, Imagina! certo?
A gente conversaria aqui por mais tempo. Muito obrigado mesmo, Deise. Sucesso para você aí. Não, tu tem Viu? meus contatos aí, me chama, eu tô aqui, tô disponível, um prazer falar contigo, Pois de é, e verdade. eu deixo uma dica aqui para o nosso público que leia o livro da Deise. Pelo amor Não de é Deus, porque então olha só a capa, sobre o cara. Bolsonaro, porque essas coisas estão muito mais detalhadas lá dentro. E assim, eu tenho certeza que para a gente chegar nesse caminho que você disse que é o único possível e que você acha difícil, passa pela informação do cidadão, né? O cidadão tem que entender quem são essas pessoas, que elas não são Flamengo, nem Fluminense, nem Corinthians. Não é você pegar uma bandeira, ir para a rua ou para qualquer posição lá da rua e ficar gritando isso e gritando aquilo, xingando o outro, que vai resolver. É parar, pensar, olhar o problema de frente, né? Tem uma frase, acho que é do Santo Agostinho, que ele diz o seguinte: a verdade, eu não vou repetir ipsiliter, não é como ele disse. A verdade é como um leão, você não precisa cuidar dela, você solta que ela se cuida sozinha, né? Então, mas para isso é preciso sair da distopia, né, e chegar à informação na fonte, entender o processo, saber exatamente quem são, ter essa coragem de discordar que você tem na sua profissão, que é importantíssimo isso, né? Porque, como você disse, tem um preço, e é um preço material e um preço espiritual e psicológico também. São dois preços que você paga por isso, e eu acho que passa muito por aí as pessoas ficarem assumindo, como já disseram para ti, né? Tipo, escolhe um lado aí, vai por ele, bate que tu vai bem. Não vai, guria, que tu vai se dar mal. Tu vai se dar mal no travesseiro, que é o lugar onde você passa a Exatamente. metade do dia, tá bom? De coração, beijo grande, muito obrigado mesmo, Deise. Eu que agradeço, Robson. Até Prazer. mais. Tchau, tchau. Até.